Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas e bem-vindos e bem-vindas à minha casa. Vamos continuar os nossos estudos hoje abordando um tema importantíssimo para os concursos públicos. Estou falando dos crimes hediondos. Para nós começarmos o estudo dessa matéria, que é tão cobrada pelos examinadores, eu peço a vocês que tenham em mãos a Lei 8.072 de 90, o Código Penal e a própria Constituição Federal. Isso porque é na Lei 8.072 de 90 que nós vamos encontrar exatamente o regramento dos ditos crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Assim, precisamos entender qual é essa estrutura constitucional conferida aos crimes hediondos. Encontramos, portanto, a previsão de que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Ora, meus caros, eu chamo a atenção de vocês para que a Constituição Federal não define o que são crimes hediondos. Ela não confere um significado a essa expressão. Nós sabemos que crimes hediondos são os crimes repugnantes, os crimes abjetos. Entretanto, o que a Constituição faz é definir um regime de tratamento a esses ditos crimes hediondos, que é um regime mais gravoso aos emprestados aos crimes em geral, porque não admite para essa espécie de crimes, assim como para os equiparados aos hediondos, a fiança, a graça e a anistia. Ora, essa ideia, portanto, de ter um regime jurídico específico, nos indica de logo que crimes hediondos devem ser necessariamente crimes considerados mais graves, mais severos, e que, portanto, demandam do sistema de justiça penal um tratamento mais rigoroso, conforme o que está previsto na Constituição Federal e na Lei 8.072. E aí eu faço a pergunta seguinte a vocês. A Lei 8.072, ela define os crimes hediondos? Ora, o que nós temos do nosso direito penal pátrio é um sistema legal, ou seja, a Lei 8.072 de 90 vai nos indicar o rol dos crimes hediondos, a listagem dos crimes hediondos. Não é possível ao juiz, no caso concreto, mesmo que ele considere a infração muito grave, muito abjeta, ele não pode, o magistrado, sem amparo na lei, determinar que um certo crime seja considerado hediondo. O nosso sistema, repito, é o sistema legal. Serão hediondos os crimes que a lei indica que assim são. Então, nós precisamos conhecer a Lei 8.072 de 90 e saber quais são essas espécies criminosas indicadas pelo legislador como hediondas. Assim, nesse momento, é fundamental que nós façamos o estudo da Lei 8072 junto com o Código Penal. Isso porque é a partir da leitura da lei que nós vamos indicar as espécies criminosas e também vamos fazer comentários acerca dessas espécies. Vejam bem, voltamos aqui para
o nosso slide com o material da aula que será disponibilizado para vocês logo após a disponibilização da aula gravada. Vejam bem, o artigo 1º da Lei 8072 de 90 vem nos dizer que serão considerados hediondos os seguintes crimes. Aqui nós podemos reconhecer que o legislador deixou para elencar no caput os crimes previstos no próprio Código Penal, olha aqui, Decreto-Lei 2848, e deixou para o parágrafo único aquelas espécies que são hediondas também, mas que não estão no Código Penal, e sim na legislação penal especial. Vamos começar, então, com o que esse parágrafo, ou melhor, o que este caput do artigo 1º nos diz. Ele nos diz que serão considerados hediondos os seguintes crimes: tentados ou consumados. A lei diz consumados ou tentados. Aqui não há nenhuma dificuldade em admitir uma ou outra forma. Por quê? Porque também os crimes tentados, as hipóteses em que o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos termos do artigo 14, inciso 2, lá do Código Penal, se amodam a relação dos crimes hediondos. Então, se em primeiro lugar eu tenho aqui no inciso inaugural do artigo 1º a previsão do homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, evidentemente, seja ele consumado ou tentado. Esse primeiro inciso traz bastante matéria para ser dialogada com vocês e que é importantíssima porque pode ser cobrada em prova. Vejam bem, a primeira parte desse primeiro inciso vem nos dizer que é crime hediondo o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. A ideia de grupo, obviamente, nos traz à mente a noção de uma pluralidade de pessoas. E aqui, grupo de extermínio, segundo a doutrina, que eu julgo mais adequada, requer pelo menos 3 pessoas. Entretanto, não é necessária que a execução, ou melhor, não é necessário que a execução seja realizada com divisão equânime de tarefas entre essas 3 pessoas. A lei diz que, ainda que cometido por um só agente, se este agente integra um grupo de extermínio e exerce uma atividade típica deste grupo, eu tenho um crime hediondo. E mais, embora quando da redação deste inciso originalmente não houvesse no artigo 121 a figura específica do grupo de extermínio, é possível verificar-se que o parágrafo 6º do 121, e aí vamos lá para o Código Penal, para não perdermos em nada a explicação que será dada, o parágrafo 6º do artigo 121, que entrou em vigor com a Lei 12.720 de 2012, traz exatamente a figura a que nos referimos. Diz o parágrafo 6º, a pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de segurança pública ou por grupo de extermínio. Então, o próprio 121, em seu parágrafo 6º, vem responder ao nosso questionamento acerca do grupo de extermínio. E mais, vejamos que esse primeiro inciso também traz a possibilidade de ser hediondo o homicídio quando
qualificado. Vejam bem o que diz. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 8. Ocorre que, meus caros, este primeiro inciso foi alterado pela Lei 13.964 de 2019. E esta lei, que entrou em vigor no final do ano passado, trouxe uma série de modificações ao nosso Código Penal e também ao Código de Processo Penal. Entretanto, a Lei 13.964, embora pretendesse alterar o artigo 121, teve o seu inciso 8 vetado, ou seja, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8, foi vetado, de modo que não há correspondência entre a previsão legal contida na Lei de Crimes Hediondos, do inciso 8, porque este foi vetado, este não está constando do parágrafo 2º do artigo 121. Por esquecimento, talvez, o legislador olvidou-se de excluir esta hipótese aqui dos crimes hediondos. Também é crime hediondo, meus caros e minhas caras, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, aqui 129, parágrafo 2º, vejamos que a Lei de Crimes Hediondos utiliza-se de uma expressão no que tange às lesões corporais que só eram utilizadas, ou melhor, que só era utilizada a expressão pela doutrina, lesão corporal gravíssima, o artigo 129, parágrafo 2º, por exemplo, de que resulta aborto, e lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo 3º, aquela hipótese que nós já conhecemos de crime préter-doloso, em que há dolo no antecedente e culpa na figura seguinte, ou seja, o sujeito quer lesionar, seu dolo é de lesão, entretanto, por culpa, produz o resultado mais gravoso, que é a morte. Não é, atenção, não é crime doloso contra a vida e, portanto, não será processado e julgado pelo tribunal do júri. Entretanto, não é qualquer lesão corporal gravíssima ou qualquer lesão corporal seguida de morte que atrai a figura da hediondez. Somente o será quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, desde que estejam no exercício de sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão desta condição. Vejam, meus caros e minhas caras, que aqui há um vínculo funcional, um relacionamento, ou melhor, uma relação indispensável entre o crime, a vítima do crime e o exercício da função realizada, ou como a própria lei quer dizer, em razão desta função realizada. Não é, repito, toda ou qualquer lesão corporal seguida de morte ou gravíssima que importará na marca da hediondez. E aqui nós temos, repito, a necessidade de um vínculo do exercício da função ou da decorrência da função em relação à vítima ou a seus familiares próximos. Atenção! E aí, seguindo o nosso trabalho de análise do artigo 1º, eu quero chamar a atenção para vocês para o segundo inciso, que trata do crime de roubo e que foi alterado, modificado pela Lei 13.964 de 2009, a Lei Anticrime. Bom,
podemos dizer de uma forma bastante tranquila que, com relação ao crime de roubo, o pacote anticrime aumentou, alargou as hipóteses em que o roubo pode ser considerado hediondo. Não são todas as espécies de roubo que são hediondas, não. Atenção! Existem algumas espécies que o são. O que a Lei 13.964 de 2009 fez foi ampliar o rol das espécies de roubo a que se atribui hediondez. E aqui podemos ver, em primeiro lugar, aquele que é circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Lembremos mais uma vez aquela restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante para que se possa configurar a situação específica do 157, parágrafo 2º, inciso 5. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, vejam bem, arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito. A lei não fala aqui em outras espécies de arma que não essas, somente a arma de fogo e aquela de fogo de uso proibido ou de uso restrito, nos termos da legislação em vigor. E o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave e qualificado pelo resultado morte, o também conhecido latrocínio. Essas espécies são também hediondas. Eu gostaria de fazer para vocês algumas considerações com relação ao latrocínio. Nesta espécie criminosa, embora haja a produção do resultado morte, nós não temos um crime doloso contra a vida. Nós temos um crime contra o patrimônio. E assim sendo, a competência para processo e julgamento do latrocínio não é do tribunal do júri. Tá claro? Então, voltamos aqui também para mencionar essas duas súmulas muito cobradas. A primeira reproduz aquilo que já lhes mencionei. A súmula 608 fala da competência para o processo e julgamento do latrocínio, pelo juiz singular. E o artigo 610 fala do crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Ou seja, se há subtração tentada e morte consumada, ainda assim nós teremos crime de homicídio, ou melhor, de latrocínio consumado. Tá claro? Vamos então seguir um pouco na nossa análise do artigo 1º ainda da Lei 8072. É hedionda também a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, pela ocorrência de lesão corporal ou morte. Há um certo paralelismo entre as hipóteses de roubo e de extorsão, porque também na extorsão há semelhança do roubo, embora não haja igualdade de situações em que ambos são considerados hediondos, mas também na extorsão, havendo restrição da liberdade da vítima e ocorrência de lesão corporal ou morte, nos termos do artigo 158, parágrafo 3º, nós temos o crime hediondo. Vejamos o que diz o artigo 158, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão grave ou morte, aplicam-se as penas do 159, parágrafo 2º e 3º.
Tá claro? Bom, aí eu pergunto, mas e o crime da extorsão qualificada do artigo 158, parágrafo 2º? Vejamos que o inciso 3 do artigo 1º somente menciona o 158, parágrafo 3º. E o 158, parágrafo 2º, previsto no Código Penal, aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do anterior artigo. É considerado hediondo? Repito, o artigo 158, parágrafo 2º, é crime hediondo? A resposta é não. Isso basta vermos o que diz o texto da lei. Indica-se expressamente que somente será hedionda a extorsão na hipótese do 158, parágrafo 3º. Ou seja, a hipótese do 158, parágrafo 2º, não será abrangida pelo rol dos crimes hediondos. Também é hediondo a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, artigo 159, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º, e aqui ao contrário do que acontece nas duas hipóteses anteriores, ou seja, ao contrário do regramento do roubo e da extorsão, em que apenas algumas das suas figuras são tidas por hediondas, no que tange a extorsão mediante sequestro, consoante prescreve de maneira clara o inciso 4, todas as figuras são consideradas hediondas, independentemente da modalidade. Certo? 159, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º. Também é hediondo o crime de estupro, previsto no 213, caput, e seus parágrafos 1º e 2º também. Assim como o crime de estupro de vulnerável, que está lá no artigo 217-A, caput, e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Lembremos, meus caros e minhas caras, esta previsão do inciso 6 foi trazida pela Lei 12.015 de 2009. E aí nós precisamos distinguir, ainda que de maneira breve, as duas figuras que já tratamos agora há pouco, ou seja, a figura do estupro e a figura do estupro de vulnerável. Para isso, eu peço que vocês vão lá para o Código Penal e vejam que no artigo 213 há a previsão do crime de estupro, que assim é definido: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Ou seja, o dissenso da vítima, a contrariedade da vítima está na essência do crime de estupro. Lá do outro, quando nós vamos lá para o estupro de vulnerável, artigo 217-A, o que se pune é a mera conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Ou ainda, nos termos do parágrafo 1º, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra coisa, não poder oferecer resistência. Veja que o constrangimento não é da essência do estupro de vulnerável. Basta a prática proibida com alguém que não tem idade de consenso ou com alguém que, em razão do seu desenvolvimento mental ou por qualquer outra forma, não possa oferecer qualquer resistência. Muito bem.
Vamos à frente agora falar da figura que se encontra no inciso seguinte, que é exatamente a figura da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, figura esta que se encontra no artigo 273, caput, e seus parágrafos. Aliás, pulei, perdão, o inciso seguinte, o inciso 7, epidemia com resultado morte. Aqui façamos uma rápida explanação para dizer que, de acordo com a previsão expressa deste dispositivo legal, é fundamental que tenha o resultado gravoso morte. Sem ele, sem essa figura, por força do princípio da taxatividade do direito penal e da impossibilidade da analogia in malam parte, em prejuízo do réu, não é possível admitir a epidemia. E aqui voltamos à falsificação, corrupção, alteração ou adulteração, que é, de fato, um dos incisos mais questionados deste rol, porque traz uma previsão legal que é, segundo muitos doutrinadores que tratam da matéria, inconstitucional, na medida em que não teria, em certas situações, a gravidade, a relevância suficiente para a caracterização como hediondo dessa espécie delitiva, considerando que a natureza da infração e a relevância da lesão ao bem jurídico são ideias que estão na essência da própria qualificação da conduta como crime hediondo ou não. E aí, meus caros e minhas caras, superados essa controvérsia, certo? Nós temos que falar ainda dos crimes de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, artigo 218b, nos seus capítulos, parágrafo 1º e 2º também. Dispositivo este que foi incluído no rol dos crimes hediondos pela Lei 12.978 de 2014, um pouco antes da realização da Copa do Mundo e, talvez por isso, não por coincidência, fundada essa alteração na ideia de que a grande movimentação de turistas poderia fomentar a prática da prostituição, e esta previsão legal teria, em tese, o condão de dissuadir aqueles que pretendessem realizar esta conduta. Bom, e aí também a figura acrescentada também pela Lei 13.964 de 2019, vejamos como a lei anticrime alterou de maneira bastante relevante o nosso sistema processual e o nosso sistema penal, inclusive no que tange a própria Lei 8072/90, e incluiu a figura do furto qualificado pelo elemento, ou melhor, pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. E aqui, meus caros, algumas considerações são inafastáveis da nossa análise. Em primeiro lugar, o furto é a prática que se demonstra, que se representa pela subtração sem violência ou grave ameaça. Aqui, a introdução dessa figura parece ter relação direta com o aumento dos crimes de subtração de numerários de caixas eletrônicos por meio da utilização de explosivos ou artefatos semelhantes. E mais, aqui o legislador, embora tenha previsto o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato de caráter análogo, ele não o fez com relação ao roubo.
não há previsão de crime hediondo para roubo por meio da utilização de explosivo ou artefato análogo, o que nos impele dizer que eu não posso utilizar, por analogia, a figura do furto para ampliar as hipóteses de roubo consideradas hediondas. Desta forma, apenas permanece o caráter de hediondez quando houver furto com emprego de explosivo. E por essa simples razão, não é possível, quando a figura for de roubo, sem que haja qualquer das hipóteses expressamente tratadas aqui no artigo 1º, admitir que analogicamente também se reconheça a hediondez do roubo com emprego de explosivo. Tá claro? Voltamos já. Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos e bem-vindas de volta. Vamos continuar o nosso estudo da Lei 8.072 de 1990, a conhecida Lei dos Crimes Hediondos. No módulo anterior, nós vimos as previsões constantes do artigo 1º caput da lei. Agora, chegou a hora de estudarmos o que diz o parágrafo único, que também enumera, indica, arrola uma série de crimes que, tentados ou consumados, são, por força legal, considerados hediondos. No primeiro inciso do parágrafo único, nós temos a hipótese do genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889. Se nós formos analisar o que dizem esses artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, nós veremos que é no artigo 1º onde se encontra a previsão do genocídio propriamente dito. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, pratica qualquer uma dessas condutas. Mata os membros, causa grave lesão à integridade física, submete intencionalmente o grupo a condições de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, adota medidas destinadas a impedir o nascimento no meio do grupo, do seio do grupo, e efetua a transferência forçada de crianças para outros grupos, por exemplo. Vejam bem, meus caros e minhas caras, além do parágrafo, ou melhor, do artigo 1º, que trata da figura do genocídio propriamente dito, como eu já mencionei para vocês, por força expressa da previsão legal do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 8.072 de 90, também as figuras do artigo 2º e do artigo 3º dessa Lei 2889 são considerados crimes hediondos. Ora, no artigo 2º, nós já vimos o artigo 1º, no artigo 2º, nós temos a associação para a prática dos crimes previstos do inciso anterior. E no artigo 3º, nós temos a conduta daquele que incita direta e publicamente a cometer qualquer dos crimes de que trata o referido parágrafo 1º. Então, todas essas figuras aqui apresentadas, ou seja, os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, são, sim, crimes hediondos. Assim como é crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, nos termos do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Atenção! Antes de mais nada,
é fundamental nós entendermos que esses dispositivos legais aqui mencionados foram alterados pela Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime. Muito bem. E aí, em razão dessa alteração, nós vamos entender que no artigo 16 caput da Lei 13.000, ou melhor, da Lei 10.826 de 2003, nós temos a conduta daquele que possui, detém, porta, adquire, o que quer que seja, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Porém, é no parágrafo 2º desse artigo 16, repito, da Lei 10.826 de 2003, que nós vamos encontrar a conduta que se refere ao porte ou posse ilegal de arma de uso proibido. Vejam bem o que o parágrafo 2º nos diz. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido e não mais uso restrito, como o caput do artigo 16 menciona, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos. Ou seja, a pena é substancialmente maior do que aquela prevista no caput, e esta conduta do parágrafo 2º corresponde ao crime hediondo previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. E também, por força da previsão do inciso seguinte, será considerada hedionda a conduta do comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei 10.826 de 2003, o conhecido Estatuto do Desarmamento. E o que é que esse artigo 17 nos aponta? Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. Atenção, que aqui é o ponto talvez mais relevante da menção. No exercício da atividade comercial ou industrial é que se realizam quaisquer daquelas condutas anteriormente narradas. Arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Entendeu o legislador que esta conduta é de tal sorte gravosa, ofende o bem jurídico da segurança, da paz, da incolumidade pública, a tal ponto de se reconhecer essa espécie de comércio proibido como um crime hediondo. Certo? Então, nós temos aqui a menção expressa ao artigo 17, repito, da Lei 10.826 de 2003. Não se percam, por favor. E aí, meus caros, nós podemos encontrar também, já vimos no inciso 2, a questão da arma de fogo de uso proibido, no inciso 3, o comércio ilegal de arma de fogo, e podemos ver ainda no 4º inciso o crime do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, crime este aqui também previsto no Estatuto do Desarmamento, desta feita no artigo 18 daquela lei. E o que esse artigo 18 nos traz? Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída no território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com autorização, ou melhor, sem autorização da autoridade competente.
Mais uma vez, pela pena prevista para essa hipótese delitiva, 8 a 16 anos, vê-se a relevância, a gravidade da conduta aqui prevista. E mais, aqui, quando vamos falar desse específico inciso, nós temos que ter a ideia de que houve realmente uma preocupação do legislador ao trazer, ao reforçar a ideia da severidade do tráfico ilícito de arma de fogo com pena desta monta. E lembrando, mais uma espécie de crime previsto no Estatuto do Desarmamento e que, por força da norma legal da Lei 8.072 de 90, é também considerado crime hediondo. Mais à frente, nós vamos tratar agora do que prescreve especificamente o 5º inciso deste parágrafo único. Será hedionda a conduta daqueles que se reúnem em organização criminosa quando esta organização é direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Muito bem. Onde é que nós vamos buscar a definição de organização criminosa? Na lei, artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, que diz: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Vejamos bem, aqui a previsão se dá quando a organização criminosa for voltada, for direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Nesta circunstância, a lei considera que a mera organização para a prática desses crimes hediondos ou equiparados é também um crime hediondo. Lembremos, a organização criminosa, por força legal, pune-se autonomamente, ou seja, independentemente da punição cabível, aplicável para o crime praticado por esta dita organização. Ótimo. Vamos agora seguir. Nós já vimos o artigo 2º da Lei 12.850. O parágrafo 1º diz que nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação. E os parágrafo 2º trata de uma causa de aumento de pena com emprego de arma de fogo, e o parágrafo 3º diz que a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo. Muito bem. Agora, meus caros e minhas caras, precisamos voltar nosso raciocínio para talvez aquele que seja o dispositivo legal mais discutido dessa Lei 8.072/90. E aí eu vou trazer para vocês e vou fazer as considerações que são pertinentes, sempre levando em conta a jurisprudência dominante, a doutrina dominante e as respostas que vocês precisam colocar quando questionados nas provas vindouras, sim, porque elas certamente virão e o sucesso virá junto com elas. Vamos lá. Diz o artigo 2º que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. No primeiro inciso. Antes de mais nada, nós precisamos dizer que tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo são considerados crimes equiparados a hediondos. Atenção, atenção, atenção. Se vocês forem perguntados em qualquer prova se essas 3 espécies são crimes
hediondos? A resposta é falso. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo são crimes equiparados a hediondos. Vocês lembram lá quando nós falamos na Constituição Federal, na previsão própria lá do artigo 5º do seu inciso 43, a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito, o terrorismo e os definidos como hediondos. Então, os crimes definidos como hediondos são aqueles listados na Lei 872 de 90, e a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo são os ditos crimes equiparados a hediondo. Os crimes de tortura estão na Lei 9455 de 1997. Nós tivemos já a oportunidade de tratar desses crimes de tortura. Os crimes de tráfico de drogas estão nos artigos 33, caput e parágrafo 1º e 34 a 37 da Lei 11.343 de 2006. Lembrando a vocês que nós teremos uma aula específica sobre a lei de drogas, certo? E o terrorismo no artigo 2º caput da lei 13.260 de 2016, que trata do terrorismo como prática por um ou mais indivíduos de atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Muito bem. Então, a primeira vedação que esse artigo 2º nos traz é a vedação da anistia, graça e indulto. Certamente vocês vão se lembrar e dizer: André, eu conheço essas figuras lá da parte geral do nosso Código Penal. De fato. Na parte geral do nosso Código Penal está no artigo 107, mais precisamente, o rol exemplificativo das causas de extinção da punibilidade. E dentre essas causas, nós temos anistia, graça e indulto. O que nós precisamos entender é o que elas têm de forma diferente. Bom, a anistia é uma espécie de indulgência soberana, como a doutrina gosta de dizer. É o esquecimento jurídico do crime que pode se dar antes ou depois da condenação penal. Vejam bem, o efeito da anistia é de extinguir os efeitos penais da condenação. Entretanto, permanece a obrigação de indenizar. A sua competência, como diz o artigo 48, inciso 8 da nossa Constituição Federal, cabe ao Congresso Nacional por meio de lei. Geralmente, a anistia se revela mais aplicável para as infrações eleitorais ou crimes políticos e militares. Certo? Muito bem. Ora, o que nós podemos agora diferenciar com relação à graça e o indulto? Bom, para fins de graça e indulto, eu chamo vocês a observar o artigo 84 da Constituição Federal e verificar que em seu inciso 12 temos a disposição de que compete ao presidente da República indultar, ou melhor, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, por órgãos instituídos em lei. Ora, graça e indulto também são causas de extinção da punibilidade. Lembremos, artigo 107, inciso 2. Entretanto, neste caso, graça e indulto são concedidos pelo presidente da República. E aqui fala-se também na comutação de penas, também chamado de indulto parcial.
Ora, o que há de diferente entre graça e induto? Sobretudo que a graça é individual, ao indivíduo determinado é concedida a graça, e o induto tem uma afeição coletiva. Tanto é, meus caros e minhas caras, que a própria lei da execução penal trata, nos seus artigos 187 e seguintes, aqui trago na ficha de aula para vocês, do induto individual, também conhecido como graça, certo? Aqui 187, 188, 189, 190. Muito bem. Vamos chegar agora, portanto, à análise daquilo que dispõe. Chegamos aqui. A súmula número 631 do STJ. O que é que diz essa súmula número 631 do STJ? O induto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os secundários, penais ou extrapenais. Ou seja, os efeitos secundários da condenação, que não seja a mera pretensão de exercer o poder punitivo, não são extintos pelo induto, assim como os efeitos extrapenais também se mantêm. Com relação ao induto humanitário, naquelas situações de grave deficiência física ou estado de saúde bastante abalado, embora a doutrina tenha o entendimento de que majoritariamente entende, melhor dizendo, que seria cabível, o STF tem precedente vedando a sua concessão nos crimes hediondos e equiparados. Prisão obrigatória é sinônimo de vedação de fiança? E aí eu volto a perguntar a vocês o seguinte: o que é fiança? Fiança, segundo o Código de Processo Penal, é uma medida cautelar diversa da prisão. Correto. Quando a lei diz que não é possível conceder fiança para os crimes hediondos e equiparados, ela não está dizendo que a prisão preventiva é obrigatória. Ela somente está dizendo que não se admite o pagamento de fiança como medida para evitar a segregação cautelar. Daí a pergunta que se faz é óbvia. Bom, se não pode fiança, pode liberdade provisória? A resposta é sim. Embora a lei diga que não é cabível a fiança, ela não veda a liberdade provisória. Esse é o entendimento majoritário dos tribunais superiores, desde que essa liberdade provisória não seja condicionada ao pagamento de fiança. Não existe no Brasil, pós-88, a figura da prisão obrigatória no curso do processo. No curso do processo penal brasileiro, pós-88, toda prisão necessariamente deve ostentar natureza cautelar. Muito bem. Vamos seguir agora para o próximo item. A pena prevista por crime deste artigo será cumprida em regime inicialmente fechado. Atenção, a redação original desse parágrafo 1º dizia que a pena teria que ser cumprida em regime integralmente fechado. Entretanto, esta previsão fere o princípio da individualização da pena, razão pela qual a previsão que hoje vale no nosso sistema é que ela se iniciará em regime fechado. E aí, nós temos que trazer menção a duas questões. Primeira é a da súmula 715 do STF, que diz que a pena unificada para atender o limite de 30, que não é mais 30, agora são 40 anos pela lei anticrime, não é considerada para concessão de outros benefícios, como o livramento condicional e o regime mais favorável. Ou seja, ainda que o sujeito tenha a pena aplicada e unificada para atender o limite de 40 anos, para fim de progressão, deve ser levada em conta a pena efetivamente aplicada. E com relação às penas restritivas de direito, cumpre dizer que admite-se a sua utilização
já que nos autos do HC 97.256, repito, habeas corpus número 97, número 256, neste HC, o Supremo, por meio do seu plenário, julgou inconstitucional a expressão que vedava a conversão em penas restritivas de direitos, constante do parágrafo 4º do artigo 33 e do parte final do 44 da Lei de Drogas. Logo, como se trata de crime equiparado, hediondo, o raciocínio da possibilidade, melhor dizendo, da pena restritiva de direitos para os crimes hediondos se alastra, ou seja, é possível, sim, segundo o Supremo, a utilização das penas restritivas de direitos em crimes hediondos. Ok, então vamos lá continuar no nosso estudo para falar com relação ao SUSIS. Não há, depois da modificação da possibilidade de progressão dos crimes hediondos, qualquer vedação ao SUSIS, certo? Entretanto, há no 122 da Lei de Execuções Penais uma vedação para a saída temporária, no sentido de que não terá direito à saída temporária, que se refere ao caput, o condenado que cumpre pena por crime hediondo com resultado morte, ou seja, com específico resultado morte. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Aqui, meus caros, não é evidentemente decorrência da condenação à prisão. Somente haverá possibilidade de prisão, mesmo que determinada na sentença, se forem indicadas as razões cautelares dos artigos 312 e 313 para fins de preventiva. A prisão temporária nos crimes hediondos tem prazo de 30 dias, prorrogável por igual e comprovada necessidade por mais 30, lembrando que não se trata de uma prorrogação automática, ela pode ser prorrogada, mas não necessariamente será prorrogada, e que há alteração na lei de prisão temporária com relação à desnecessidade, como nós veremos aqui, de haver novo pronunciamento. Diz aqui, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, parágrafo 7º, com redação trazida pela Lei 13.869 de 2009, o responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade policial, imediatamente pôr o preso em liberdade. O artigo 3º trata da obrigação da União manter estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, bem como há uma previsão específica no artigo 4º, ou melhor, no artigo 5º, o artigo 4º foi vetado, de acréscimo do inciso 5 ao artigo 83, para fins de determinar o livramento condicional daqueles que tenham praticado crime hediondo. Lembrando a vocês, meus caros, que aqui veda-se o livramento em caso de reincidência específica, ou seja, no caso de nova condenação, depois de já ter sido condenado anteriormente pela prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e terrorismo, além dos hediondos. Se houver uma nova condenação por crimes hediondos ou equiparados, haverá reincidência específica e não haverá essa possibilidade. No artigo 159, o parágrafo 4º, posteriormente alterado, trouxe a questão da colaboração premiada para o crime de extorsão mediante sequestro, parágrafo 4º esse que agora foi remodelado pela Lei 9.269 de 96, e
o artigo 8º, que traz a pena de 3 a 8 anos nas hipóteses do crime do 288, quando se tratar de crime hediondo, prática de tortura, tráfico ou terrorismo, além da possibilidade da colaboração premiada também para esta hipótese. Vejam bem, meus caros e minhas caras, o fato do artigo 288 do Código Penal ter sido modificado, passando agora a ter uma feição distinta daquela original, na qual se punia a quadrilha ou bando, e agora nós temos, depois da Lei 12.850 de 2013, a chamada associação criminosa, esta alteração legislativa não tem o efeito de impedir a aplicação deste artigo 8º com relação ao artigo 288 do Código Penal, em se tratando, evidentemente, de crimes hediondos ou crimes equiparados a hediondos. E aí, por fim, necessário trazer para vocês uma previsão que desta feita não está na Lei 8.072 de 90, mas no próprio Código de Processo Penal, especificamente no artigo 394-A, em que se determina a prioridade da tramitação em todas as instâncias dos processos que apurem crimes hediondos. E aqui a doutrina gosta de dizer, a meu ver acertadamente, que embora só haja menção a crimes hediondos, pela possibilidade da aplicação da analogia no processo penal, o recurso a se utilizar desse 394A do CPP, trazendo uma prioridade de tramitação também para os feitos que versem sobre os crimes equiparados hediondos. Ficou claro?